Alexandre, seja muito bem-vindo ao evento Jornada CX, né? O Alexandre é um parceiro aí de longas datas, né? Nos conhecemos pouco antes da pandemia, fizemos um trabalho super bacana na época, empresa iniciando aí nessa área de experiência do cliente, né, Alexandre? Ali as coisas ainda nascendo, né? O menino ainda nos seus primeiros passos, né? E agora realmente você tem Sei, um novo momento. Então, Alexandre, fique à vontade para se apresentar, né? Vou deixar aí você à tá vontade, bom. você. Estamos aqui super contentes com a sua presença e dê aí o seu show para todo mundo. Me ouvem bem, não é? Ele não vai conseguir compartilhar a tela. Verdade. Sim. Primeiro, não é? Eu sei que é, é uma honra, não é? Receber o convite. A gente fala isso em todas as ocasiões, mas aqui é verdade, não é? A gente veio se reposicionando, né? Eu vou contar um pouco da história e ao longo desse reposicionamento a gente acredita muito que quem tem que estar perto da gente são parceiros e não fornecedores, não é? E desde a primeira vez que a gente entrou em contato, que a gente começou a conversar, né, você, Denise, a gente sentiu que são parceiros mesmo, né, do negócio. Não são simples fornecedores, não é? Tá? E entra Eu com acho que e-mail, se a outro e-mail gente agora. conseguir esse ecossistema em que essa troca seja de parceria, a empresa ela cresce muito mais rápido, mais sustentável, né? E aí é só sucesso. Né, eu sou o Alexandre Damasceno, sou gerente sênior da Mob Telecom. Estou aqui na Mob há quase 4 anos. Tenho 20 anos de experiência em telecom, o que isso não quer dizer nada, né? Vou falar um pouco lá na frente também, como que eu gosto de construir a equipe, não é? De times enxutos, empoderados, com Pare. repertório variado, né? Não significa que um colaborador tenha 10 anos de telecom, que ele vai colaborar muito para o crescimento do negócio. E aí eu fui formado na Contex, né? Passei 8 anos na Contex, no startup da operação da GVT aqui em Fortaleza. Eu fui o primeiro quadro de gestores para fazer esse start da operação. E aí, como gestor, eu nasci dentro da GVT, não é? Que aí é um case de sucesso no mundo de telecom, o modelo de gestão, como a gente cuidava da performance, não é, para a gente entregar melhor qualidade, melhor experiência para o cliente. É bem ímpar, não é sui generis a forma O cara como não a vai GVT conseguir cuidava desses colocar a processos da palestra. experiência do cliente. E foi a partir daí Tem sim. que eu comecei a transformar a minha visão de experiência do cliente, não é? Depois a Telefônica comprou a GVT e aí teve a fusão e aí eu fui para a Telefônica e a gente construiu mais um tempo de história e recebi o convite para começar uma nova história aqui na Mob Telecom, que é uma empresa cearense, e construir praticamente do zero o relacionamento com o cliente, não é? O CX. E aí, há quase 4 anos, a gente construiu esse modelo. E aí eu queria falar um pouco da Mob. Antes eu queria só deixar aberto, né, para a gente ir trocando perguntas, a gente não esperar para os 10 últimos minutos, porque aí enriquece, a gente vai batendo um papo. Eu sempre falo com a Denise que é interessante que Fortaleza, né, o Ceará tivesse uma cena de troca de experiências, né, como inclusive eu utilizei Recife, né, que é o Porto Digital, como as empresas trocam, como eles cuidam de transformação digital, 1000 cabeças diferentes, né, circulando no mesmo ambiente, e eu sinto falta disso no Ceará, não é assim, um cenário onde a gente troque as melhores experiências, né? E esse momento é um momento muito importante para a gente também trocar experiências, então não precisa aguardar os 10 minutos finais, a gente pode trocar. A Mob ela tem 24 anos, né, de existência, é uma empresa que ela nasce com outro formato, não é? Um outro momento também do cenário tecnológico do Brasil e principalmente do Ceará. Né? Ela foi responsável pela aumento de capilaridade da tecnologia, principalmente em órgãos públicos, não é? Vendia hardware,
para as empresas do governo do estado que trabalhava com informações, né? Então a gente teve esse start e aí, seguindo a tendência, né, de soluções do mercado nordestino, cearense, nordestino, a gente se transformou numa empresa essencialmente B2B. Isso há uns 10 anos atrás, não é? Como a gente se configurou. Então a gente atendia, não é? Se relacionava com clientes B2B, wholesale, não é? Que são operadoras, a gente entregava insumos para provedores também revenderem a banda larga. A gente tem soluções para governo, a gente tem soluções para grandes empresas e tem soluções para operadoras, não é? Nenhuma operadora no Brasil ela consegue se expandir se ela não tiver esse tipo de parceria, né? Então a Telefônica, por exemplo, ela tem locais onde ela não consegue chegar e aí a gente troca os backbones, né? A Mob ela tem backbone, a gente troca o backbone da Mob com a TIM, principalmente a TIM, quando a gente começou a realizar esse tipo de movimentação com a TIM, a Mob ela cresce muito, não é? O Ceará ele tem um cenário específico, questão de conhecimento, né? Aqui a gente tem o maior hub de cabos submarinos do mundo, não é? Era o Emirados Árabes, e a gente recebeu mais um backbone que liga Fortaleza a Portugal, e hoje a gente tem 16 pontos de conexões, não é? Com a África, com a Europa, né? Então a gente se conecta com o mundo inteiro, e isso aqui no Ceará, não é? Tem outros hubs de cabo submarino no Brasil, mas o Ceará é o maior do mundo. Isso fez com que a gente circulasse, né, conhecimento, né, relacionamento com a Angola Cables, que é uma grande empresa, e outras grandes empresas, né, de telecom dos grandes data centers do mundo, não é? E um outro ponto é que em 2010, né, o governo do estado ele cria o cinturão digital. Então ele leva, junto com o Brisanet, com o Airlink, a gente percorre por todos os grandes pontos do Ceará. E é a partir daí que a Brisanet, né, que o Airlink começa a sua expansão, né? E aí a gente, como era uma empresa B2B wholesale, começou a se pensar o varejo, que é o grande futuro, né? O 5G está chegando e a gente precisa ligar todo um Brasil, porque o desenvolvimento ele vai passar, claro que exclusivamente, né, para quem está conectado, né? E aí a Mob ela se insere nesse cenário. A gente sai de uma empresa forte, ainda somos uma empresa forte em B2B, a gente tem uma fatia muito grande ainda, a gente atende todo o Nordeste com a Caixa Econômica Federal, a gente tem alguns projetos com o governo do Estado, com a Prefeitura, a AMC, e isso fez com que a gente sustentasse o nosso faturamento para a gente pensar no futuro, né, que é o crescimento na banda larga. E aí o tema que eu propus hoje a dor da transformação e do crescimento, né? Nada filosófico, mas muito por experiência própria, não é? Porque hoje qual é o cenário hoje da Mob e das grandes ISPs, né? Que são as competitivas, né? As grandes operadoras, Oi, TIM, Vivo, Claro, tinham um market share, não é? Na telefonia fixa e na banda larga, mas tinha uma lacuna no Nordeste, no Norte principalmente, em que não, se eu pensar em custo, não valeria a pena para as grandes operadoras chegarem em determinados municípios, não é? Isso fez com que essa lacuna, as concorrentes, né, que são as ISPs, penetrassem. Primeiro porque o consumidor ele sempre se transforma e esse tipo de relacionamento onde a matriz fica em São Paulo, né, nos grandes centros, acaba que se eu não tiver um projeto robusto de regionalização, a gente não consegue dialogar com o cliente, né? Eu consigo dialogar com o cliente classe A, B, C de uma forma massiva, mas a gente tem todas as outras classes. E aí, nesse contexto, a gente começa a crescer. Então, hoje, as ISPs, as concorrentes, elas representam 48% do market share da banda larga fixa no Brasil. Então, a gente tem mais capilaridade do que as grandes. E eu digo que em 2022, 2023, a gente vai superá-las. A Oi está se reposicionando, ela começou a vender alguns
algumas operações que são complexas para focar na fibra, não é? A Vivo também se reposiciona, a Embratel com a Clarinet também se reposiciona. Mas enquanto isso, a gente está fidelizando o cliente, levando o nosso serviço para próximo do cliente, com atendimento também personalizado, que é o que as grandes têm uma dificuldade, não é? Que é uma particularidade também de entregar esse tipo de relacionamento com o cliente. E aí, por que eu estou falando da dor? Porque, principalmente no Nordeste, não é? A gente tinha uma cultura de se espelhar nas empresas do Sul, do Sudeste. Às vezes, a gente tem que importar colaboradores desses grandes centros, porque o mundo acadêmico, não é? Pode ser que também seja um cenário também de outras regiões, mas o mundo acadêmico é muito conceitual. E quando a gente olha para telecomunicações, a gente tinha a Teleceará, as teles, né, no Nordeste, os grandes, as cabeças pensantes trabalhavam nesses centros e ainda alguns trabalham, e a gente tinha uma dificuldade gigantesca de formar colaboradores com know-how para tocar o negócio aqui nas pontas, né? Então, a gente sai de um modelo analógico. Quando eu chego aqui na Mob, porque o cliente B2B é fácil a gente se relacionar. Eu vou lá dentro da empresa, né? A gente conversa com o cara da TI, a gente conversa com o CEO, com o presidente da empresa, e qualquer tipo de anomalia, né, os gerentes executivos, eles entram em contato entre si e a gente mitiga os problemas, né, que acontecem. E o cliente de varejo, não. O cliente varejo, a gente precisa de soluções, a tal transformação digital, que a gente vai falar um pouco, não é? A gente precisa de soluções que contemplem todo o B2C, todo o varejo, não é? E aí, quando eu entro aqui na Mob, trazendo o que eu tinha de conhecimento da GVT e da Telefônica, existe um baque, assim, uma empresa com uma capa digital, mas que por trás dessa capa existia processos muito analógicos, que hoje também ainda existem, não só na Mob, não é? Muitas empresas falam em transformação digital, mas é uma capa de transformação digital, mas eu preciso de muita mão de obra ainda por trás, colocando a mão na massa e deixo o processo analógico. E aí eu queria partir de 2 pontos, não é? Cada modelo de negócio tem as suas particularidades. Eu não quero dizer que o mundo de telecom é mais fácil ou mais difícil, não é? O cliente telecom de banda larga, ele está dentro da empresa o tempo todo. Não é diferente de uma loja, não é? A C&A, eu vou lá comprar roupa, o cliente compra a roupa e vai embora, não é? Um plano de saúde que ele aciona o plano de saúde quando ele tem a necessidade de utilizar o plano de saúde. O cliente banda larga, ele está o tempo inteiro dentro da nossa casa, né? Então, qualquer oscilação, Né? o usuário, não é? Bem exposto. Ele é usuário, ele não é o cliente só, né? Qualquer oscilação, ele nos aciona. E isso faz com que a gente precise o tempo inteiro estar em transformação. Então, hoje, se eu perguntar se tudo está bem, quando eu olho para processos, ferramentas, pessoas, não está. E, para sempre, a gente tem que fazer essa pergunta e a resposta tem que ser a mesma, não está. Né? E aí o meu tema, não é? Por que eu trouxe a dor da transformação e crescimento? Porque como a Mob, quando eu cheguei, tinha 7 mil usuários, não é? Na banda larga, no B2C. Hoje, a gente vai fechar o ano em 300 mil clientes, 310 mil clientes, né? Então, a gente quase que, em menos de 3 anos, eu já fiz estatística, não me formei, sou formado em filosofia, então se alguém puder calcular para mim, o quanto a gente cresceu, né? O quanto a gente cresceu em 2 anos. E dentro desses 2 anos, pensando no crescimento da banda larga, na capilaridade, a gente tem a pandemia que nos forçou, né, fez com que o nosso tráfego crescesse 40%. Então, o nosso volume cresceu 40%. E ao mesmo tempo que a gente
cresce ao mesmo tempo, a gente tem que se transformar ao mesmo tempo, né? Então, crescer e se transformar ao mesmo tempo é muito complexo e é muito doloroso, né? E por isso que eu propus o tema. Ele tá mutado. Ficou mudo o teu microfone, Alexandre. Ah, ficou mudo. Eu pensei que era o meu aqui. Deixa eu ver aqui se foi algum problema técnico. Agora eu ouvi. Voltou aí, Matheus, para ti? Ele tá. Tá tipo mutado aqui, deixa eu confirmar aqui. Agora tá mutado, Alexandre. Opa, testando 1, 2, 3. Pronto, agora eu tô ouvindo. Feito. Voltou. Tá bom. Começa tudo de novo, é? Não. A gente parou onde? E aí, Matheus? Você estava pedindo o cálculo aí para alguém fazer o cálculo do crescimento. Isso. Então a gente, no plano estratégico, precisava crescer, né? Para que o B2B, né, o faturamento no B2B, só o faturamento B2B não sustentasse, a gente não teria vida longa dessa forma. Então a gente tinha que pensar no cliente varejo, no B2C. Então a gente sai de 7 mil clientes para 300 mil clientes em menos de 2 anos, né? Ao mesmo tempo em que a gente tinha que tirar essa capa do analógico e pensar na transformação digital. Falo melhor, não só transformação digital, não é? A transformação digital ela é uma obrigação de todas as empresas, mas o que eu falo é de transformação, né? E essa transformação ela é muito dolorosa. Quando a gente inicia esse processo de transformação, e aí eu vou traçar o paralelo MOB, não é? Mas é óbvio que isso acontece em todas as corporações que querem ter vida longa, não é? Que sabe vida eterna no mercado, não é? Quando a gente pensa em transformação, primeiramente a gente tem que pensar na equipe que está permeando, não é? Essa transformação, porque todo mundo sabe que a transformação ela não é um setor, ela não depende só de uma pessoa, não é? Todas as células que orbitam, não é? O core de uma empresa, elas têm que pensar em transformação. E aí foi o primeiro gargalo que a gente sentiu, não é? A gente vinha com um modelo de negócio voltado para o B2B e as cabeças pensantes tinha esse mindset, não é, de B2B. E quando a gente começa a virar a chave, a gente sentiu, não é, dificuldades de criatividade mesmo, não é? A gente pensou muito tempo um modelo de negócio, agora a gente quebrou aquele modelo, a gente quis ser disruptivo, mas com as mesmas cabeças, não é? E isso fez com que a gente errasse muito no início, e ao longo desse período, né, o Salim, que é o nosso CEO, que é um jovem brilhante, ele começou a entender que precisava oxigenar as grandes cabeças, não é? Quem toma as decisões, quem senta, faz os protótipos, testa na operação. E a gente foi remodelando, não é? Alguns executivos continuaram com a gente e a gente trouxe outros executivos, não só do mundo de telecom, não é, mas de outros mercados, para a gente ir construindo uma base sólida para que a gente começasse a grande explosão de expansão, não é? E aí a gente olhou para o nosso CRM, que era um CRM próprio, né, que é a primeira transformação que a gente startou, né? A gente olha para um CRM que é construído dentro de casa, que ele, bem ou mal, ele se amarrava ao nosso modelo de pensar, mas a gente acreditava que ele não sustentaria esse crescimento. Aí a gente foi para o mercado, né, comparou os CRMs, a gente encontrou o CRM e o ERP, não é? A gente trouxe o SAP, a gente tinha um outro também CRM, um ERP que não ia suportar, né, e a gente trouxe outro. Então, três grandes pilares, não é? ERP, CRM e a plataforma de Omnichannel.
a gente tinha 3 sistemas que eram do legado B2B, e a gente tinha que transformar urgentemente essas ferramentas, algumas obsoletas, para ferramentas de mercado. E aí foi a primeira dor que a gente sentiu. Quando a gente escolheu os fornecedores, os parceiros, quando a gente começou a implantar, a gente viu que não tinha processos completamente consolidados. E quando você vai implantar uma ferramenta com esse porte e não tem processos bem definidos, aí você vai ter muito retrabalho, não é? Aí a gente teve que dar um passo para trás, aí a gente respirou e foi redesenhar toda a jornada do cliente, né? Toda a jornada do cliente e toda a jornada do que acontece dentro da empresa quando o cliente ele começa, quando ele vira um usuário dentro da nossa base, não é? De logística reversa, de faturamento, e aí a gente parou e foi desenhar todos os processos. Quando a gente desenhou todos os processos e a gente pegou o molde, né, e foi replicar nas ferramentas, a gente tinha, sim, números, a gente tinha BIs, a gente não tinha uma célula específica que tratava a inteligência do negócio, mas a gente tinha um arremedo, né, de informações. Aí foi o segundo grande baque. Quando a gente desenhou os processos e começou a implantar, a gente sentiu que não tinha todas as informações necessárias que a gente precisava, não é, sobre o nosso cliente, sobre o nosso negócio. Aí a gente teve que parar mais uma vez, né, a segunda grande dor. Parar mais uma vez para repensar a forma como a gente organiza o nosso Big Data. Aí a gente trouxe cientista de dados, a gente trouxe analistas, a gente construiu um core. E aí hoje eu posso garantir, assim, já tendo passado em outras empresas, o quão rico é o nosso Big Data. Assim, a gente consegue cruzar, né, saber a capacidade de bolso do cliente, até que clientes vão cancelar daqui a 2 meses. Eu sei qual é o cliente que vai churnear, sem que o cliente saiba ainda que ele vai solicitar cancelamento, né? O que faz com que a gente se antecipe muito. E aí, quando a gente resolveu a questão de ferramentas, processos e Big Data, aí sim, né, a gente sentiu que poderia caminhar, né, a passos largos. E aí um outro ponto interessante desse modelo, não é, de negócios de ISP, que não passa por grandes operadoras, que são muito burocráticas, é que como os nossos times são enxutos, não é, todas as decisões elas são postas em prática, sei lá, ela tem que ser posta em prática hoje, no mais tardar amanhã. A gente erra muito, mas também acerta muito. E quando a gente acerta, o ganho é muito mais expressivo do que se eu desenhar um processo, validar, mandar para uma matriz, né, um conselho analisar aquele processo, até a gente jogar para a operação para rodar, às vezes a gente pode até perder um time, não é? Que foi o que aconteceu no início. Quando a gente pensou na expansão, o que a gente fez? Principalmente em Fortaleza, a gente olhou dentro de Fortaleza quais os bairros, né, quais as regiões que ainda tinham o legado lá da Oi, da Vivo, né, que é o metálico, o ADSL. E aí, em cima desse, a gente plotou e a gente atacou os bairros com fibra em cima dessa análise que a gente fez, né, de capacidade, de velocidade, né. Eu falo isso um dos exemplos do que a gente pensou e colocou em prática com urgência, né, para a gente não perder o time, porque a gente sabe o mundo de telecom é um mundo muito competitivo, não é diferente de eletricidade, por exemplo, a gente tem a Enel no Ceará, a gente tem a Energisa, sem grandes competições, não é? Planos de saúde a gente tem poucas grandes competições também, mas no mundo de telecom a concorrência é avassaladora, né? A gente tem mais de 15 mil provedores espalhados no Brasil e no Ceará a gente tem quase 600. Isso sem contar os provedores que estão na clandestinidade, não é? E isso faz com que a gente tenha que pensar o tempo inteiro na experiência do cliente, o tempo inteiro na experiência do cliente. Aí volta aquela pergunta: hoje está bom
Óbvio que não. Amanhã vai estar? Não pode estar. Senão a gente se acomoda e a gente perde base, né, e não entrega a melhor experiência para o cliente. É isso. Então a gente trocou as plataformas e aí trocou algumas posições e partiu para a mudança, né? E depois que a gente mapeou os processos, a gente foi entendendo aonde a gente conseguia, porque além de tudo isso, né, da grande concorrência, se transformar, de crescer, a gente tem um EBITDA para entregar, né? E hoje a MOB ela faz parte de um grande grupo, né, de investidores, né, que está integrando o Brasil inteiro com provedores com o nosso porte, um pouco maiores, um pouco menores, né? Então a gente, além de atender, regionalizar, né, o atendimento, a gente também tem uma matriz, né, que fica em São Paulo e a gente vai trocando com as outras operadoras. E essa junção, não é, com grandes investidores é para que a gente dê mais grandes saltos. Aí, mais uma vez, saltos, 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 e tendo que se transformar ao mesmo tempo, não é? E aí, a partir daí, que a gente começou a construir as equipes, não é, autônomas, enxutas, para que a gente tenha a melhor experiência para o cliente, né? Ok, pessoal, até aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acabei de fazer essa A gente pode provocação prosseguir. aqui no chat, Alexandre. Me fala. Por hora tá tranquilo. Agora o pessoal Tá bom, tá bem concentrado. tá bom. E aí, aí a gente vai falar agora de como a gente precisa se organizar para se transformar, claro, para entregar a melhor experiência, porque o que a gente vende, o nosso insumo, ele é comum para todas as empresas de telecom. Eu falo de capacidade de banda larga, a gente traz a capacidade nesses cabos de submarino que a gente interliga com a Europa, nos grandes data centers, né? A Telefônica, ela consome do mesmo fornecedor, a Claro do mesmo fornecedor, a Brisa, o Aire, todo mundo consome praticamente dos mesmos fornecedores. Os equipamentos, Huawei, Nokia, a gente compra dos mesmos fornecedores. Cabo de fibra ótica também dos mesmos fornecedores. Então a gente precisa o que os bancos fazem muito bem, não é, a questão da transformação. Claro que com outro tipo de peso financeiro, né, os bancos são muito mais, o EBITDA é maior, o faturamento anual é maior, então se a gente tem capacidade financeira para se transformar, bem ou mal, é mais fácil para a gente, não é? Agora, quando você tem claro que eles também têm orçamento, né? Mas a gente tem um orçamento reduzido, a gente tem margem, a gente tem o budget, a gente tem um EBITDA para entregar, então a gente tem que trabalhar o que a gente tem. Aí voltando, né? A gente tem os equipamentos que são idênticos, algo que todos os provedores compram, e no final o cliente ele quer a garantia da velocidade contratada e se acontecer algum problema, ele vai entrar em contato com a gente, ele precisa ter a melhor experiência. Basicamente é isso, né? E aí eu falo isso porque eu não gosto de falar de transformação digital, porque acaba que a gente tenta digitalizar tudo e como a gente atua em regiões em que a transformação digital global não chegou ainda, né, não adianta eu transformar um exemplo, né? Todas as minhas faturas em faturas digitais, porque os clientes vão pagar dentro do aplicativo, que ele vai pagar com débito em conta, porque isso não vai funcionar. Eu tenho clientes que ainda preferem carnê, tem clientes que ainda preferem ir na loja realizar o pagamento. E é por isso que eu falo em transformação, não só transformação digital, porque a gente tem que cuidar, né, do espaço físico e do espaço virtual, né? E aí falando que o produto ele é idêntico em todos os provedores, aí eu tenho que cuidar em entregar o que ele me pede, o que ele me paga, não é? Que se ele me pagar 100 megas, eu tenho que entregar lá os 100 megas, claro, com as oscilações permitidas, né, pela agência nacional,
mas eu tenho que entregar os 100 megas, e quando ele precisar falar comigo, ele tem que ligar e tem que ser atendido em menos de 20 segundos, que é um dos indicadores que todo mundo que trabalha com relacionamento conhece, não é? Que é o nível de serviço. E aí, sei lá, 85% dos meus clientes que me ligam, eu tenho que atender em 20 segundos. Então, é isso, né, que, primeiramente, é esse básico que a gente precisa cuidar de transformação para entregar a melhor experiência, crescendo e se transformando ao mesmo tempo, não é? E aí a gente foi no mercado, né, analisou algumas ferramentas, e aí eu queria só mostrar um pouco para vocês como que hoje a gente está resolvendo isso, né? A partir de janeiro, a Anatel ela trouxe um modelo bem interessante até para divulgar para todo mundo, que todo mundo é usuário, né? Um modelo interessante para os provedores, né? Ela vai entregar um selo de qualidade, que vai de A a F, né? Então, durante 2022, as empresas de telecom elas vão ser avaliadas e em janeiro de 2023 ela vai ser carimbada com um selo, né? Selo A, selo B, selo D. E tem várias premissas para que a gente consiga ganhar o selo A, e a gente é óbvio que sempre pensa nesse selo, no selo A, não é? E aí uma delas é, quando o cliente ligar para o atendimento, ele tem que ser atendido em 20 segundos, 85% dos casos. Quando ele entrar em contato com vocês no digital, vocês têm que atender no máximo 60 segundos. Não é? Quando o cliente ele vai medir a velocidade, tem que bater em média 80% no mês. Né? Quando tiver alguma falha na rede, o cliente ele tem que ser informado urgentemente. Quando uma falha impactar mais de 20 minutos, você tem que aplicar o desconto full time para o cliente. Então, são várias premissas, né, que a gente que trabalha nesse negócio de telecom precisa o tempo todo ter números, né, para trazer de insumos para a gente ir tomando as decisões. Né? E aí a primeira coisa que a gente fez foi buscar uma ferramenta que eu acho que alguns de vocês conhecem, que é a Dial My App, que ele, quando o cliente entra em contato com o 0800, quando ele quer falar com a gente por voz, antes de falar com o atendente, ele traz um menu. O cliente não precisa ter um aplicativo, ele traz um menu. Então, esse fornecedor, ele tenta captar os celulares, não é, de todo mundo, não é? Então, quando esse celular é captado e ele entra em contato com a MOB, a TIM ela já utiliza isso, né? Ela popa e aí ela tem um menu para o cliente se servir. Geralmente é segunda via, é um reparo, não é? E aí ele joga a informação e por lá, sem ele consegue resolver. Né? Então a gente está pilotando isso, vai fazer com que o cliente ele seja prontamente atendido. E qual é a nossa ideia, né, para entregar a melhor experiência? Se o cliente ele gostar dessa solução, ele aderir a essa solução, a gente pode até tirar a nossa URA, porque a gente sabe que é muito chato o cliente ir navegando na URA, né? Quem liga para banco sabe que para falar com atendente demora muito. Quem liga para telecom também demora para ser atendido, porque a gente tem uma capacidade de atendimento e tem coisas que a gente pode jogar no automático para ser resolvido. Né? E aí a gente está startando esse projeto para que o cliente ele seja atendido prontamente e caso ele queira falar com alguém, ele não precise passar por um robô. Né? A Localiza ela faz isso. Né? Se você ligar para a Localiza, não tem URA. Né? A Localiza é uma empresa que se transformou muito digitalmente e não significa que ela transformou a sua URA digitalmente, não. Ela tirou a URA. Né? Que aí a gente volta para uma era analógica, mas tem todo um racional por trás. E aí eu gosto muito dessa ideia, né? E aí, só dando um passo para trás também, né, a gente, quando começou a se estruturar, a gente não media qualitativamente, né, os nossos indicadores. Aí a gente pensou no NPS, e aí foi onde a gente começou a conversar, né, com o time da Aplique. A gente fez, acho que a primeira medição em 2020, em março de 2020, eu acho que sim. Exatamente.
Foi, né, Márcio? E quando a gente fez a Foi sim, primeira foi sim. medição, foi um susto, mas a gente é uma cultura da MOB, não é? Até eu acho que também onde vocês trabalham, né? Quando a gente vai para as reuniões e a gente começa a falar, olha, a gente está com um resultado recorde, e aí o Salim, que é o nosso senhor, eu não quero saber de resultado recorde. Não quero saber o que está legal, eu quero saber o que não está funcionando. Parabéns para vocês, né? Agora, o que é que não está funcionando? E eu acho que ele replica esse modelo para todas as áreas, né? A gente sabe que o que está funcionando é a nossa obrigação, né? Entregar o melhor para o cliente. Agora, o que não está funcionando? E quando a gente fez a primeira medição, eu acho que foi menos 15, menos 20, não lembro. E aí, caramba, né? Menos 20, né? E aí o César, a Denise colocaram uma lupa, não é? Auxiliaram a gente, vai por aqui, decompôs o resultado para a gente entender qual é o bairro que mais tem detrator. Aí a gente foi seguindo, né? A gente foi seguindo até a gente encerrou nossa parceria, porque como a gente teve a gente recebeu um aporte, não é, de um fundo, e aí eles quiseram padronizar a ferramenta, né? Mas a gente estava muito feliz justamente por essa proximidade. E uma coisa que é ímpar, não é porque eu estou aqui, mas eu já falei isso também, como eles não estão satisfeitos com a ferramenta deles, né? É o tempo inteiro, olha o que a gente criou, olha o que a gente fez. Desse jeito vai ser melhor, o cliente ele vai ser mais aderente. E quando eu vou formar a minha equipe, eu só penso nisso. Eu não quero saber se o cara é formado. A gente tem cientistas, a gente tem economistas, estatísticos, né? Mas se ele tem um repertório, se ele for um cara que consome cultura, se ele for um cara que lê filosofia, se é um cara que. Ele precisa dominar algo que ele goste. Essas pessoas conseguem entregar mais performance para o negócio, porque elas são muito criativas, né? Então, a gente se parece muito, assim, aplique a MOB. A gente sempre pensa em coisas fora da caixa. A gente está com uma ferramenta que é uma ferramenta de mercado bem robusta, não é? Capilaridade grande, mas eu não sinto esse desejo de ter novas visões das coisas, né? E aí, quando a gente foi conversando sobre, a gente entendeu os pontos que a gente precisa melhorar. Isso foi muito importante para a gente, por exemplo, né? Como a gente cresceu muito, o nosso core de rede, ele não suportou o nosso crescimento. E aí, o nosso churn aumentou, as reclamações aumentaram, as ligações no call center aumentou. Quando a gente disparava o NPS, estava concentrado ali numa região, a gente trazia o NPS para cima da mesa, construía as ações, hoje a gente ainda faz, mas a gente iniciou, né, a partir do momento que a gente implantou o NPS, não é? Aí a gente tomou a decisão de trocar esse servidor que estava dando problema. A gente tomou decisões em que a loja tinha que ser mais autônoma, porque lá no NPS o cliente ele dizia, né, que a loja não resolve nada, tem que ligar para atendimento. Aí a gente empoderou as pontas, né? Então essa ferramenta é espetacular, porque a gente também consegue se comparar, não é? Hoje o nosso NPS ele gira em torno de 28 a 30, né? Bate 28, 30. É bom, é ruim? Eu acho ruim, não é? O Nubank ele está na zona de excelência, não é? Mas se eu comparar o nosso modelo de negócio, não é? No Brasil as telecoms elas praticam em torno de 15 a 20, não é? Então a gente está 10 pontos acima. No mundo até a TIM Itália faz 32, que é a melhor do mundo, não é? Então uma empresa no interior, no Nordeste do Brasil, fincada no Ceará, entregando um NPS de 30, não é? Sem a transformação estar conforme a gente deseja estar, a gente sabe que ainda tem muita coisa a melhorar. Tem cliente que ainda não consegue falar com a gente, não é? Tem regiões onde a banda larga elas são instáveis, mas todas essas dores a gente já tem ciência e todos os dias a gente trabalha para melhorar, para
que um dia, no mundo, tem uma empresa que entregue um NPS acima de 50, uma empresa de telecom, né? Que é a zona de qualidade. A gente está em zona de desenvolvimento, né? E aí, até obrigado, Denise e César, né, pela parceria no início, né? Inclusive, É Alexandre, isso. até falando sobre um pouquinho de nichos, né? Hoje de manhã, quando a gente estava falando sobre algumas métricas, né? Teve uma pessoa que perguntou, né? Qual a métrica, né? Que ela teria que ter de NPS dentro do negócio dela. Se existia uma métrica padrão. E é exatamente isso que você acabou de falar. Para cada nicho de mercado, existe uma métrica padrão. Então, o desejo de toda empresa é estar dentro de uma zona de excelência. Não, que foi um outro erro também, Denise. Assim, a gente só cresce se errar muito, né? E aí, quando a gente começou a receber os feedbacks de NPS, aí a gente foi fazer o benchmarking, né? Clichê, mas é necessário. Aí a gente, não, vamos ver aqui o Nubank. Aí os caras tinham 5 pilares lá que transformaram o NPS deles, que é muito bonito assim na pedra, né? Mas é outro modelo de negócio. Como assim? Aí a gente passou 4 meses correndo atrás de um NPS lá na zona de excelência, sem construir um alicerce necessário para dar esse pulo, né? Aí, não, peraí, vamos olhar aqui para dentro do Brasil, né? Quem é a melhor telecom? Aí a gente foi identificando, então, peraí, esse aqui é o nosso comparativo, né? E aí, quando a gente começou a se comparar, é óbvio que eu continuo tendo Nubank, continuo tendo as grandes unicórnios aí como parâmetro, mas se a gente conseguir chegar nesse patamar, né? Ontem eu estava lendo um livro do Silvio Meira, que é o idealizador do Porto Digital, né? Aí ele perguntam para ele o que é inovação. Inovação é a capacidade de emissão de notas fiscais e por muito tempo de emissão de notas fiscais, né? Quanto mais cliente você tem, você emite notas fiscais, né? E por quanto tempo eu vou conseguir emitir notas fiscais para me sustentar, né? Então, eu sei que é um conceito muito capitalista, né? Mas se a gente pensar no negócio, em EBITDA, é isso mesmo. A minha capacidade de inovação, ela tem tudo a ver com a capacidade do cliente querer o meu produto, né? Aí se eu encareço o meu produto ou deixo mais barato e a minha operação mais barata para ter EBITDA, aí esse é o modelo de negócio que a gente espera, né? Mas é a partir daí que, quando a gente começou a se comparar, a gente, com o Telecom, a gente começou a crescer e a controlar, né, esse indicador. Tanto que nas implantações que a gente faz hoje, a gente compra muita empresa e faz muita fusão. A primeira coisa que a gente faz antes de trazer a base é fazer o NPS. Como é que está o NPS hoje do cliente? Né? Eu acho que o mercado sabe que a TIX, ela também é do mesmo grupo MOB, a gente se fundiu, né? MOB e TIX, que é uma outra grande empresa aqui de Fortaleza. E a gente fez o NPS de largada para entender o que a gente precisa aparando de arestas, né? Para trazer para o modelo que o cliente comece a ficar satisfeito com a experiência, né? É isso, eu acho que a gente está com 50 minutos aí. Vamos abrir, né? Muito bom, Alexandre. Foram uma jornada aí de... Você estava falando, estava passando um filme aqui na minha cabeça também, né? Desse início de parceria que você falou. E já temos aqui uma pergunta, deixa eu só pegar aqui. Pergunta que foi feita. Acho que foi a Girane, né? Girane, fica à vontade aí. Fala aí com o Alexandre. Gente, voltei à vida. Oi. E até agradecer aí, né? Porque, para quem não sabe, né, a Plit, ela também nasceu aí junto com a MOB. Né? Para quem não sabe, a MOB foi a primeira cliente da Plit, né? Então, quando a gente iniciou, ela falou assim, a gente acredita muito no negócio de vocês e a gente precisa muito disso e vamos juntos. Então, por isso que a gente tem esse relacionamento tão intenso, né, com a MOB, claro e evidente que ela jamais iria estar de fora aqui desse nosso encontro, né? Show de bola.
Eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre como conciliar o tempo de atendimento com a experiência do cliente. Eu peguei aqui um pouquinho exatamente esse momento de fala seu, desse tempo de atendimento que as empresas do seu segmento acabam tendo que cumprir ali, né? Vamos dizer, quase que arrisca, se não dizer arrisca. Como conciliar isso para fugir do mecânico? Porque do lado de cá, como cliente, muitas vezes a gente sente aquilo assim, vamos lá falar com um robô humano. Como fugir disso? A gente, assim, quando eu cheguei só, né, não trouxe a minha equipe. Todo mundo tem as suas pessoas de confiança, não é? E de confiança, claro que elas precisam ser profissionais e performar bem, mas que você confie, que você não precise o tempo todo estar dando feedback, não é? Que tragam soluções, que tragam com criatividade soluções, não é? O nosso call center está aberto aqui para visitações. Eu não estou dizendo que ele é um case. Não estou dizendo que ele é um case. Pode ser que ele seja um case. Alguns indicadores que mostram o engajamento da equipe, ele traz alguns insights. Por exemplo, né? O absenteísmo, que é um indicador que quem trabalha em call center, ele é um terror, que ele gira em média de 5% a 6%. A gente tem mês que entrega 0% de absenteísmo e meses que entrega 0,1% de absenteísmo. Na pandemia, a gente teve absenteísmo quase zero, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente trabalha com uma massa, assim, com colaboradores que são jovens, que existe uma curva de maturidade profissional. Antigamente, por exemplo, os nossos pais, eles tinham que estar muito maduro com 20 anos de idade, né? Porque a média de vida era baixa. Então, ele tinha que se tornar maduro muito jovem, na adolescência. Hoje, como a expectativa de vida é muito grande, assim, o jovem mediano, ele pensa que pode ficar maduro com 30 anos como profissional, né? A gente trabalha muito isso, a gente precisa de um time muito maduro para que eu não tenha robôs atendendo o cliente. A gente acompanha o TMA? Sim, acompanha, mas não é o grande indicador do nosso atendimento. O TMA ele pode ser 10 minutos. Se o cliente, no final, ele deu uma nota 10 lá no NPS, o transacional, né, e ele não me rechamou, esse atendimento é muito mais produtivo para o nosso call center, para o nosso relacionamento. A gente entende que ele é mais produtivo. Inclusive, o formato de variável ele é muito pautado em cima disso. Eu preciso que o cliente dê uma nota boa e que não retorne para o atendimento, né? Porque o retorno também é um custo de chamada. Então, é difícil equilibrar. É óbvio que eu preciso de um tempo médio de atendimento, porque eu tenho um custo fixo com pessoas para manter, né? Eu tenho um custo de ligação. Mas todos os gestores têm essa ciência. Se for para resolver, ele pode passar 30 minutos com o cliente, né? E a gente não tem grandes pressões em cima de TMA. Inclusive, o nosso TMA, ele gira em torno de 260 segundos, eu acho que 10 segundos abaixo da média de um call center, sem a gente cobrar TMA, né? Porque se eu entregar uma ferramenta responsiva para o atendente, não é? A minha rede, ela seja uma rede estável, tudo é consequência, né? Então, a gente não pensa muito no TMA. A gente pensa para equilibrar o custo fixo, né? Mas não é uma tara, assim, o TMA, né? A qualidade. O NPS, para a gente, um exemplo, é um indicador que está no bônus de todos os executivos. E o TMA, ele está na meta dos operadores e alguns supervisores, né? O NPS é mais importante do que o TMA hoje aqui na empresa, né? Tá no mudo aí, Girane. Posso fazer mais uma? Pode. Acho que tem tempo, né? Pegando o gancho aí, falando de pessoas, o setor de vocês demanda muitas pessoas na operação, assim como as empresas de call center em geral. Sim. Que dica você poderia dar
para trazer para as pessoas de operação o mindset de experiência do cliente, de sucesso do cliente? A empresa, primeiramente, toda empresa precisa pensar nisso, né? Quando eu cheguei, a experiência do cliente ela estava muito fincada dentro de quem cuidava do call center. Se o CFO, que cuida do financeiro da empresa, não pensar em experiência do cliente, né? Se o CTIO, que cuida da tecnologia, não pensar na experiência do cliente, não é o atendimento que vai pensar na experiência do cliente só, né? 77%, eu vi ontem, 77% dos colaboradores de qualquer empresa sairão da empresa se ela sentir que uma outra empresa consiga entregar mais autonomia para ele colocar em prática o que ele pensa de trabalho, né? 77 é muito alto. Muito. E a gente sempre pensou nisso, assim, se o cara sentar na cadeira, ele tem que estar muito confortável. E eu sempre falo que o nosso trabalho, o meu, do coordenador, é tirar as pedras do caminho do atendente para que quando o cliente ligar para ele, ele entregue, o cara saia, caramba, olha o atendimento da Mob, né? Olha o atendimento. Então, hoje, a gente está nesse estágio, né? Todas as áreas pensam em experiência do cliente. Eu não estou falando da boca para fora. Em todas as reuniões, o CEO ele fala de experiência do cliente. A culpa do NPS baixo é de todo mundo que está dentro da empresa. Com esse conceito, a gente pensa em ferramentas interessantes para o operador, a gente pensa no benefício. O nosso prédio hoje, né, a gente já tinha um prédio de excelência, a gente mudou porque a gente acreditava que a nossa equipe ela precisa de um lugar, né, que ela se sinta à vontade, né? Então é isso. Assim, se todo mundo pensando em experiência do cliente, quando eu recebo um novo colaborador, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ele tem que sentar, entregar a melhor experiência dele para o usuário final, né? Porque todo mundo está pensando a mesma coisa. Agora, se não for assim, é difícil. Só uma área cuidar da experiência do cliente. Acaba que é natural isso. Acaba que é natural. Um exemplo, não é? Eu já trabalhei em outros call centers. Quando o sistema cai, todo mundo comemora, porque não vai atender, não é? Quando aqui a gente tem problemas, todo mundo corre para resolver o problema, porque o cliente ele vai ficar fora quando ele ligar para a gente. Então a gente, né, criou esse senso de responsabilidade em todo mundo. Eu que o digo, né? hein, Alexandre? O Matheus aí, ele enche o saco. Né? Não, É muito isso, bom. é isso. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui também, Alexandre. Pensando aí nesse crescimento, né? E os desafios que você já comentou, aí eu venho com uma pergunta que é: quais, né, os desafios futuros aí que vocês estão em mente e quais são ali o que é que você já imagina que vai ter que tirar, né? Quais pedras do caminho você já enxerga para Assim, tirar para a equipe? enquanto empresa, né, CNPJ, o grande desafio, e é para todo mundo, não é? É fazer mais com menos, né? É fazer mais com menos. Então, o grande desafio para 2022, enquanto empresa, é a gente performar mais. Hoje, meu atendimento é 35% de resolução digital. Então, quando o cliente, a cada 100 clientes que me procuram, só 35 clientes resolvem um problema sem precisar do humano. Isso faz com que a operação ela fique muito cara. A Sky, por exemplo, ela faz 65%, mas o negócio dela é TV, ela tem pouca banda larga. Mas a gente espera elevar isso para 60%. Então, o grande desafio é sim a transformação digital, trazer para eu reduzir o custo da operação, mas que o meu NPS, né, que é o grande indicador de qualidade, ele sempre continue em evolução. Para que isso aconteça, eu tenho que entregar ainda a melhor banda larga para o cliente, não é? O cliente ele necessita hoje ainda mais de banda larga, né, que é a latência que a gente chama, a capacidade
em segundos, né? Milésimos. De um clique chegar em outro ponto, geralmente gira em torno de 20 milissegundos, 30 milissegundos. A gente sempre tem que deixar nessa casa para que ele tenha a melhor experiência com jogos, com Facebook, com WhatsApp, né? Então, reduzir o custo enquanto empresa, continuar melhorando o NPS e continuar crescendo também, aumentar a capilaridade. Esse mês a gente comemora, a gente é a número 1 em Fortaleza, então a gente só pode ser grande em outro lugar se a gente é grande dentro de casa. Então a gente passou 2021 correndo atrás, hoje a gente é a maior empresa em market share em Fortaleza, aí a gente quer ser dentro do Ceará e depois partir para o Nordeste, né? E para que a gente consiga isso, o cliente ele tem que estar muito satisfeito com o nosso serviço, né? Que é o outro grande desafio. E o outro grande desafio também é o celular de excelência na Anatel, que engloba tudo isso, né? Se eu ganhar o celular, é porque a gente fez o dever de casa muito bem, né? E é esse o grande desafio para o ano que vem. Show de bola. Muito bom, Alexandre. Bom, Giane, tá contigo aí, né? Giane voltou, fica à vontade aí. Bom, Alexandre, muito obrigada aí pela sua contribuição. Desculpa pelos probleminhas técnicos do início. Acontece. Segurei aqui olha aí, dá um quanto eu pude, mas chegou o momento que ela caiu. Obrigada pela sua presença, obrigada por compartilhar aí a sua experiência e toda a vivência que vocês têm tido. Achei muito bacana a sua colocação sobre olhar para o lugar certo para fazer parâmetros. Para que eu vou olhar para a Nubank se ela não vai viver, né? Não tem as mesmas coisas que eu achei muito legal isso, porque muitas empresas acabam falando, eu olho para alguém e isso para mim é inalcançável. É claro, as dores são diferentes, as métricas vão ser diferentes, tudo é muito diferente. Então, obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente volta às 16h30 com o pessoal da Mercadap falando aí sobre a experiência do cliente omnichannel. Obrigada, Alexandre. Um abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau. Tem gente que tá fazendo isso desde de manhã, viu? Ela ficou impressionada, olhava pro lado e olhava pra cá. Tchau. 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 Ih, papai vai embora. Cadê o papai? Cadê o papai? Hã? Cadê? Ela não tá se olhando também, ó. Cadê, mamãe? Onde é que tá? Tá onde? Hã? Grande Alexandre, meu nobre. Amigo, muito obrigado pela sua colaboração aqui no nosso evento. Muito feliz aí pelo crescimento da MOB, né? Vou fazer uma visita para você. Já vi ali que o call center está disponível para visitação. Já vou marcar aí um horáriozinho para ir rever e conhecer toda a infraestrutura de vocês. Forte abraço, hein?